Hoje é dia da parte 2 dessa disputa de Barbie versus Oppenheimer. Vou comentar um pouco aqui o que eu achei do filme. Também lá na sexta-feira vai ter live aqui no canal com convidados pra gente debater um pouco mais sobre esses dois filmes. Não é um dos meus filmes preferidos do Nolan, mas também não é dos que eu mais desgosto. Eu acho ele até meio morno em algum sentido. Calma que eu já comento melhor. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, que foi quando teve a cabine de Oppenheimer, mas o embargo do filme de críticas e notas era até agora, até quarta-feira, à 1h da tarde. Eu achei meio estranho isso, podia ser a tentativa do estúdio de esconder, talvez, possíveis reações negativas ou coisa do tipo. Não acho que vai ser o caso, por mais que esse seja o filme do Nolan, que talvez gere uma divisão um pouco maior, principalmente com o fã do Nolan. Aqui tem muito de Christopher Nolan em muitos aspectos, mas no geral não é tanto aquele filme explosivo dele, aquele filme que a gente está acostumado em algum sentido, até no quesito de ser um filme muito complexo, que, enfim, vocês sabem que eu tenho um problema com muitos dos filmes dele, justamente como ele trabalha essa complexidade. Aqui não é tanto o caso, aqui é muito mais o foco na história do que, e talvez em alguns dilemas dessa pessoa, Oppenheimer, né, ou do personagem aqui do Cillian Murphy, do que necessariamente na questão de como funciona a bomba atômica, de todas as questões físicas que passam muito pelos últimos filmes dele. E é até meio curioso, né, como o marketing pode ser problemático aqui em algum sentido, porque ele falou todo aquele lance de que o filme foi todo feito em efeito prático e tudo mais, sugerindo algo semelhante aos filmes anteriores dele. Só que não é o caso. Aqui é um filme que 99% do filme é diálogo. São diálogos atrás de diálogos atrás de diálogos que o Nolan tenta contornar para não ficar tão maçante, digamos assim, com uma montagenzinha que vai passar pelos diferentes momentos do tempo. Eu acho que a montagem até em algum sentido funciona bem, principalmente a partir da segunda hora. A primeira hora de filme aqui é muito ruim, assim, é uma das piores coisas que o Nolan já fez na carreira dele. É basicamente ele tentando estabelecer todo aquele cenário por meio de diálogos, assim, extremamente expositivos, o que vai retornar durante todo o filme, né? É um filme em que eu digo até que o Cillian Murphy ele consegue contornar bem porque ele é um bom ator. Mas no geral parece que até o que o personagem tá pensando, o Nolan precisa falar. E isso é muito complicado para um ator, né? Porque o ator, por exemplo, ele vai passar as emoções, ele vai muitas vezes sugerir o que ele tá sentindo atuando, digamos assim. E aqui o Nolan ele vai falar tudo, ele vai verbalizar tudo. Até um filme que tem muito diálogo e muito diálogo só para explicar até sentimentos, o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, como que funciona aquilo. Mais uma vez ele vai retornar para aquele lance meio interestelar, né, de colocar quase que dois grandes cientistas da história, um explicando para o outro como funciona um conceito que os dois sabem muito bem, só para explicar para o público de alguma forma. Então o Nolan ainda tem muita dificuldade nesse sentido de conseguir contornar toda essa complexidade, entre aspas, que aqui envolve a formação da bomba nuclear e tudo mais, como deixar isso claro para o público de uma forma que faça sentido dentro do filme. Aqui ele deixa claro para o público, como ele sempre faz, né? Eu discordo que os filmes do Nolan eles até são complexos, eles não são difíceis porque ele sempre explica todas as questões. Aqui ele continua fazendo isso, ainda que não faça muito sentido como ele faz, né? Dentro do filme não faz tanto sentido assim. Só que eu digo que, eu disse na abertura que é um filme meio morno, assim, tem muito filme do Nolan que eu gosto, tem muito filme do Nolan que eu detesto, como é o caso de Tenet, que eu saí extremamente incomodado do cinema. Acho que Oppenheimer não tá em nenhum dos dois lados, e é esse filme morno, ele é quase uma cinebiografia protocolar em algum sentido, que o Nolan tenta parecer que não é a cinebiografia convencional a partir do momento que ele vai inserir essa montagem um pouco mais diferente, entre aspas, que vai para diversos momentos do tempo ao mesmo tempo e que ele guarda informações para revelar na hora H, o que é muito típico do cinema dele, ou o uso do preto e branco em determinado momento apenas porque tem uma funçãozinha narrativa ali, mas no geral é uma cinebiografia bem
protocolar mesmo. E de certa forma aqui, né, muita gente falava sobre o livro, não li o livro, mas muita gente disse que o livro é polêmico. A figura do Oppenheimer por si só, o cara criou a bomba atômica, então já é polêmica por si só, e todos os desdobramentos e tudo mais. O Nolan, mais uma vez, ele vai tocar nesses assuntos, até se aprofundar bastante nesses assuntos, nessa complexidade do personagem. Ele toma um lado aqui, ele toma o lado do Oppenheimer, né? O Oppenheimer, por mais que ele tenha feito tudo aquilo, quase tudo que é de negativo a gente não vê ele fazendo, a gente só ouve dizerem que ele fez, só que ele consegue ser traumatizado com aquilo, ele consegue se questionar. Então ele toma muito o lado do Oppenheimer. Eu acho que, em certo sentido, isso nem chega a ser um problema, tirando um ou outro momento que ele apela assim demais para um negócio meio Spielberg nos piores filmes da carreira. Tem um momento que ele tá fazendo um discurso e de repente ele vai começar a ver coisas que vai sugerir que ele tá vendo aquilo por causa do lance da bomba atômica e tudo mais, que é extremamente assim apelativo. Olha só o choque, olha só o que o personagem tá sentindo. Não tem nenhuma sutileza nesse sentido, mas no geral ele até vai nesse lugar que é um pouco mais polêmico, digamos assim. Ele até se posiciona bastante. O problema é que, pra mim, o Nolan, ele, mais uma vez, ele cria a tese, ele cria os argumentos e ele quer dar a conclusão dele como a única conclusão certa. É um filme de um personagem bastante complexo que poderia gerar muito debate. Ele não abre espaço para esse debate. Ele define tudo aquilo que envolve o personagem como se só tivesse uma verdade, como se só tivesse tudo ali, só tivesse uma resposta certa, digamos assim. E isso tem muito a ver até com o lado dele dele ter o lado do Oppenheimer em algum sentido. Só que ao mesmo tempo que é um filme que vai trabalhar essas questões complexas e tudo mais envolvendo o ser humano, aqui o Oppenheimer na verdade é o único personagem, um pouco também o Strauss do Robert Downey Jr., mas no geral o único personagem que tem um foco mesmo é o Oppenheimer. O restante acaba sendo descartado, como na maioria das vezes os personagens coadjuvantes são nos filmes do Nolan. O que faz com a Emily Blunt aqui, por exemplo, o que ele faz com a Florence Pugh aqui é bem triste. Mas por mais que seja esse filme muito focado nessas duas figuras, mas sobretudo na do Oppenheimer, é um filme que tem muito pouco de humanidade, tem muito pouco de sentimento, muito pouco de coração. É quase que esse lance do Wikipedia, por mais que ele bagunce a linearidade, não tem uma linearidade, mas é um lance meio protocolar, meio mecânico, meio de, olha só, a história é essa e eu vou simplesmente contar a história que aconteceu. Não tem muito um envolvimento emocional. E isso é uma coisa que o Nolan quase sempre na carreira ele tem muito problema em fazer. E aqui, pra mim, acaba sendo muito difícil. É muito difícil se conectar. Só não é mais difícil se conectar com o personagem aqui do Oppenheimer, porque o Cillian Murphy é um grande ator. Mas é um filme muito distanciado em tudo. Ele tá mais preocupado em simplesmente narrar a história, narrar eventos, do que em nos aproximar desse ser cinebiografado e das emoções dele e dos sentimentos dele e de tudo aquilo que ele tá passando, todos os questionamentos que ele tá fazendo. Mais uma vez, quando é o momento da gente sentir os questionamentos do Oppenheimer, a gente não sente esses questionamentos, porque eles são ditos pra gente. Ele faz questão de verbalizar tudo o tempo inteiro. E acaba sendo um problema muito grande. Então, é um filme que acho que tem alguns detalhes bastante interessantes aqui, até o lance lá, né, que é a única grande cena, na verdade, que foi construída em efeito prático, da bomba e tudo mais, é uma cena muito boa, é o único momento em que tem algo a mais dramaticamente no filme, que tem um pouco de emoção, que é essa construção de antecipação, o uso do silêncio e tudo mais. E acaba sendo até um pouco problemático em algum sentido a partir do momento que esse lance da bomba funcionando, é o único momento que o filme parece vibrar, acaba sendo moralmente problemático, por mais que teoricamente não é isso que o Nolan tá querendo dizer. Então é quase o filme se contradizendo com aquela proposta dele. Mas no geral é um filme muito, muito, muito sem emoção, muito, muito frio. O único momento de emoção mesmo é esse lance do teste, né? Essa grande cena que o filme tem. E quando ele tenta dar um pouco mais de emoção com o personagem é por meio de recursos assim extremamente manipulativos, como quando ele tá discursando e o pessoal tá vibrando com o que ele tá falando e tal, que é bem ruim. Mas assim, o filme melhora bem depois dessa primeira hora. Ele ainda vai carregar muitos desses elementos, mas sem aquele peso de toda uma longa introdução, com todos os diálogos e com muitas frases de efeito. Eu acho que ele melhora bem a partir da sua segunda hora.
Não é a pior coisa que o Nolan fez, não, acho que nem perto disso, mas também não é um grande filme. Eu fiquei com Oppenheimer muito mais indiferente do que eu pensei. Eu jamais achei que um filme do Nolan ia me deixar indiferente. Como eu disse, tem alguns que eu gosto muito, outros que eu gosto, outros não gosto tanto, outros não gosto nada. Mas eu nunca achei que um filme ia me deixar tão apático. E essa é a sensação de Oppenheimer. É um filme que ele vai muito menos pelo emocional e vai muito mais pelo racional, como a gente espera do diretor. Por meio de diálogos, ele simplesmente constrói eventos da história, com até uma pegada meio de Nolan de querer parecer um pouco mais espertinho, como ele guarda algumas informações para a hora H e tal, mas muito menos do que ele está acostumado a fazer na carreira. Em certo sentido, é o filme mais diferente dele. Nem sempre isso é algo tão positivo, acho que aqui nesse caso não é algo tão positivo assim. Um filme bem mecânico mesmo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se você ainda não viu o filme, o que você está esperando, se você já viu o filme, o que você achou, se você concorda ou não comigo, claro, sempre numa boa. Sexta-feira, live com participação do Márcio Salem e do Guilherme Jacobs da Chipu, pra gente poder trocar uma ideia sobre Barbie e Oppenheimer, essa febre que virou esses dois filmes estreando na mesma semana. Por hoje é isso e corta.